me chamo Tassiana Macedo, sou estudante de Direito e hoje é a apresentação do meu TCC. Minha apresentação está marcada para 8h30, mas eu estou no estágio ensaiando a apresentação e a minha temática é sobre o direito à desconexão, porque eu percebi que muitos trabalhadores passam o dia todo trabalhando, as 8 horas diárias, e ao chegar em casa prolongam sua jornada de trabalho, respondendo e-mail, mandando mensagem para o chefe, para cliente, e eles estão vindo cansados, exaustos e ansiosos. Por esse motivo, irei analisar os impactos da era digital nas relações empregatícias. Boa noite, quero cumprimentar e agradecer a todos os presentes, especialmente a banca examinadora, porque não há de se falar em dignidade humana num ambiente que utiliza o arcabouço tecnológico para transgredir legislações trabalhistas. Faltam 2 horas para a apresentação, estou ali nos últimos ajustes do slide, ensaiando pela última vez. A sensação é de tranquilidade. Eu estou tranquila. Meu tema, eu tenho domínio porque direito à desconexão, sou muito obcecada com essa temática, passei meses estudando sobre isso. E como é um dos meus princípios de vida, direito ao descanso, defender os trabalhadores, para mim, eu tenho essa facilidade. Meu único receio é porque eu não conheço a banca, eu não sei quem são pessoas diferentes dos meus colegas de sala, que a banca deles eram professores nossos, que já foram professores ou que são professores, então já tenho intimidade. Não sei quem são as pessoas da minha banca, mas estou ainda preparada para a guerra. Deus nos abençoe. Lembrando que a banca pode fazer até 4 perguntas. São 2 examinadores e podem fazer essas perguntas e eu tenho que responder na lata. Já estou aqui me ajeitando para apresentar. E, pessoal, sabe aqueles filmes clichês americanos que surge uma espinha na personagem num dia de um baile, coisa importante da faculdade, da escola? Ó aqui, coloquei até um adesivo. Uma espinha do tamanho de uma laranja, menina. Ai, tô meio atrasadinha. Vou fazer rapidinho aqui. Prontinho, o look vai ser todo preto, com blazer por cima. E a maquiagem está pronta. Optei por uma maquiagem mais básica, apesar das espinhas, olha o adesivo. E é isso, vamos apresentar o TCC. Estamos atrasados e eu já não lembro de mais nada. Eu falei bem assim, pois você se para que eu vou ser do mesmo jeito. Boa noite a todos. Quero cumprimentar e agradecer a todos presentes, principalmente a banca examinadora. A minha temática é a análise dos impactos da era digital nas relações de emprego sob a ótica do direito à desconexão e da dignidade humana. Análise essa que foi feita sob a orientação exemplar da magnífica Maiara Oliveira Ramos, quem expressa minha profunda gratidão. A motivação da minha pesquisa surgiu enquanto eu fazia um estágio numa instituição que, devido à alta demanda, obrigava os colaboradores a estender sua jornada de trabalho ao chegar em casa, e ao decorrer do tempo fui percebendo os impactos na vida desses colaboradores. Por essa razão, decidi analisar estes impactos. A problemática da minha pesquisa consiste em: as tecnologias, elas transformaram o mundo num contexto geral, principalmente nas relações empregatícias. Quando eu falo que as tecnologias trouxeram facilidade, acessibilidade, isso eu estou falando que os empregadores usam essa facilidade e essa acessibilidade para, muitas vezes, entrar em contato com os colaboradores e fora do horário de expediente. E estes se encontram compelidos a estar constantemente disponíveis a responder de forma imediata. Assim, surge o direito à desconexão, uma forma para impedir a hiperconexão laboral, de forma para que garanta a vida digna e saudável. Desse modo, partindo desse pressuposto, como atenuar os impactos da era digital nas relações empregatícias. O objetivo é analisar estes impactos. A metodologia utilizada foi de natureza exploratória, bibliográfica e qualitativa. Os principais teóricos que embasaram a pesquisa foram o juiz do trabalho Jorge Luiz Souto Maior, Byung-Chul Han, Arnaldo Lopes, Vivian Maria Caxambu e Rodrigo. A estrutura da pesquisa ela foi dividida em 3 sessões, tendo uma subseção que será dita ao decorrer
da apresentação. A primeira sessão eu contextualizo de forma histórica o direito à desconexão. A Revolução Industrial ela foi um marco significativo na sociedade. Ao consolidar o capitalismo e criar as indústrias, ela transformou a sociedade. Nessa época, a jornada de trabalho era extenuante, podia exceder 14 horas diárias e sem descanso semanal, sem férias, baixa remuneração e ainda frequentes acidentes ocupacionais. Dessa forma, a classe operária se uniu para que sua força de trabalho, sua dignidade fosse reconhecida, o que importou na criação de leis trabalhistas. No Brasil, a Constituição Federal, ela determinou que a limitação da jornada de trabalho fosse de 8 horas diárias e 44 horas semanais, sendo facultado, via acordo ou convenção coletiva, a redução ou a compensação. Essa limitação, ela tem o intuito de preservar a saúde física e psíquica do trabalhador, repor essa força que foi utilizada no exercício. Só que essa a efetivação desse direito ao descanso, ela só é efetiva, ela só é concretizada quando é desvinculada do trabalho, quando ocorre o repouso sem essa interferência. As novas tecnologias, elas dificultaram a preservação desse direito, do direito ao descanso. E por quê? Porque elas dizimaram a barreira do tempo e do espaço, tornou a relação entre empregado e empregador dinâmica, podendo manter o contato a qualquer momento, o que gerou também a busca incessante, né, por esse lucro, acabou exigindo que fosse feita mais tarefas, de forma mais produtiva, muitas vezes exigindo o prolongamento da jornada. Diante dessa nova organização de trabalho, com essa alta competitividade, a doutrina e os movimentos sociais passaram a defender a existência do direito à desconexão. No Brasil, o termo direito à desconexão ele foi cunhado inicialmente pelo juiz do trabalho, Jorge Souto Maior, que defende o direito de não trabalhar, não no sentido de não trabalhar totalmente, mas no sentido de trabalhar menos, a ponto de preservar a saúde física e psíquica. Porque o direito, quando você tem essa desconexão laboral total, você consegue descansar, você permite que o trabalhador descanse e recupere de forma física e psicológica, e também permite que ele conviva em sociedade, tenha um convívio familiar. Então, dessa forma, você percebe que o direito à desconexão, você concretiza outros direitos fundamentais, porque não há do que se falar de dignidade humana, de qualidade de vida, num ambiente onde utiliza do arcabouço tecnológico para transgredir legislações trabalhistas. As tecnologias, elas proporcionaram, sim, diversos benefícios, como, por exemplo, o acesso à educação, o acesso à informação, para que o trabalhador constantemente se aprimore. Contudo, são notáveis os impactos negativos que afetam os trabalhadores. A incessante busca pelo lucro, de forma exagerada, a alta produtividade, a competitividade, ela reflete em questões como sobrecarga de tarefas que exigem prolongamento dessa jornada, prejudica a subjetividade humana e pode desencadear transtornos psicológicos. Quando fala transtornos psicológicos, é porque quando o trabalhador não tem o seu direito ao descanso respeitado, quando ele é violado, aumenta significativamente o estresse, o que torna propenso o surgimento de doenças como ansiedade, depressão, síndrome de burnout. E no ano de 2015, em torno de 170 mil indivíduos foram afastados e tiveram benefícios previdenciários devido aos problemas de saúde mental relacionados às suas atividades profissionais, chegando a 199 mil no ano de 2016. O que você pode perceber, quanto mais o tempo passa, à medida que a tecnologia avança, esse número tem aumentado. E, além disso, ocorre também a objetificação do trabalhador, gera a sensação que a existência dele é resumidamente ao trabalho, como se ele vivesse em função de cumprir metas e obrigações profissionais. Essa overdose de trabalho faz com que prejudique significativamente o seu convívio social, o seu convívio com a sua família, e essa desconexão laboral, ela permite que, e ela é importante para a preservação da saúde. Se ela não é respeitada, ocorre a objetificação, prejudica a própria identidade, porque é através da desvinculação laboral que ele permite se encontrar para que ele seja um excelente pai, uma excelente mãe, amigo, cumpra suas obrigações como amigo, tio, sobrinho, exerce sua função na sociedade ainda e também recuperando a sua saúde mental. Sendo assim, quando você repara
nesse contexto, você percebe que, nesse momento, se não é respeitado, se é violado esse direito, os homens passam a ser instrumentos da linha de produção, tal como ocorreu na Revolução Industrial, entende? Então, quando você faz isso, lembrando que a Constituição Federal prometeu, garantiu que não ia coisificar o homem, que não coisificaria. Só que quando você não respeita isso, é o mesmo que transformar homens em animais mal cuidados. O direito à desconexão nas relações empregatícias, seção 2.1. Nessa parte, eu explico que as tecnologias, de fato, gerou diversos desafios nas relações empregatícias, que é compostas por dois sujeitos, empregadores e empregados. Os empregadores, por um lado, se veem munidos de liberdade de entrar em contato com o empregado a qualquer momento, muitas vezes, frequentemente, sem remunerar, porque eles passam por minimizar, é uma simples correspondência, é um afazer banal, o que passa por precarizar o trabalho. Por outro lado, os empregados se sentem na obrigação de estar constantemente online, constantemente disponível, porque se ele atrasar a responder, ele pode ser considerado um trabalhador desleixado e, consequentemente, demitido, ser substituído. Outro fator que colabora também com isso é a própria pressão, a pressão individual do próprio trabalhador, que é fomentada pelo capitalismo moderno, que tem que ser produtivo a todo tempo e acaba internalizando uma ideia que só é produtivo se você produz em excesso, em exagero, e acaba criando uma narrativa que o descanso é um fracasso, é falta de ambição. E é necessário salientar que o direito à desconexão, que eu estou aqui na defesa, não se opõe à produtividade, não se opõe às inovações tecnológicas, mas sim defende o equilíbrio harmônico para evitar uma sociedade debilitada, uma sociedade doente. Seção 3. Direito à desconexão, aplicação no ordenamento jurídico brasileiro e importância no contexto laboral. A França ela foi pioneira ao instituir o direito à desconexão, porque a legislação estrangeira começou a se manifestar uma preocupação, com esses sintomas. A França foi a pioneira, posteriormente foi a Coreia do Sul, depois foi Portugal. O Brasil, no entanto, parece caminhar no sentido contrário, porque em 2016 a deputada Ângela Albino, ela propôs um projeto de lei 6.038 no ano de 2016 para que fosse regulamentado o direito à desconexão. Contudo, esse projeto foi arquivado sob o argumento de ter sido elaborado antes da reforma trabalhista que fomenta a negociação entre empregador e empregado. Nesse sentido, ainda há lacuna, persiste essa lacuna na legislação brasileira. Só que é necessário salientar que, por mais que exista essa lacuna, a doutrina vem debruçando nessa temática, principalmente o juiz do trabalho maior, que em 2003 que já começou a sua defesa. Ele defende a temática do direito à desconexão e em razão, ele defende esse direito de desconectar. Não está passando, aconteceu algum problema, mas posso continuar, né? Ainda assim? Perfeito. Em razão dessa hiperconexão laboral, percebe-se que os trabalhadores têm vivido uma sensação de constante alerta e em constante sobreaviso, que é um instituto amparado pela consolidação das leis trabalhistas, que defende que o sobreaviso é quando o empregado vai para casa e fica guardando chamada a qualquer momento. Só que na contemporaneidade, os trabalhadores têm vivenciado isso, só que sem os benefícios do instituto, que seria a limitação temporal de 24 horas e a remuneração, que é 1/3 do salário hora normal. Então, em razão da ausência desses benefícios, eles são colocados, são submetidos nessa pressão constante e dessa forma acaba que é destruída a capacidade dele usufruir prazeres inerentes à própria existência, o que tem sido denominado pela doutrina como dano existencial. Garcia diz que o dano existencial é quando é frustrado um plano de vida. O plano de vida, ele perde a esperança de viver. Frustra também o convívio familiar, o convívio social. Isso é caracterizado o dano existencial. E diante dessa privação, a privação de momentos recreativos, como ler um livro descontraído, ir ao museu, ir ao cinema, aproveitar aniversários e casamentos de entes queridos, quando você priva o trabalhador disso, surge o direito de reparação, que se encontra amparo nos artigos 223b e 223c da CLT, só que de forma mais genérica.
Dessa forma, responde a temática... Nossa, eu queria muito que estivesse passando, porque tá todo organizadinho aqui. Mas, dessa forma conclui-se, respondendo à pergunta da problemática, se era possível atenuar os impactos da era digital, conclui-se que a concretização do direito à desconexão requer uma legislação que o regulamente de maneira explícita e de maneira específica, para garantir a efetivação desses direitos de forma concreta, porque a aplicação do direito no Brasil ainda é muito tímida, ainda é muito restrita, permanece pouco utilizada pelos trabalhadores, por quê? Pela ausência, né, pelo desconhecimento da população e que é reforçada pela ausência de legislação específica, o que torna propício à violação de direitos fundamentais. Por fim, concluo com a frase que está aqui está as referências, e por fim concluo com a frase vou tentar novamente aqui, porque eu quero que coloque essa frase no fundo. A frase: na sociedade do rendimento, o tempo livre também é tempo de trabalho, do Byung-Chul Han. E assim finalizo e abro espaço para o questionamento da banca examinadora. De trabalho em função com as leis ocupacional do trabalho. Né? Então, assim, se você achar que talvez dados sejam mais específicos para essa temática, talvez seja mais interessante você colocar aqui, sabe, o benefício mesmo dele. Então, dentro do processo de trabalho, como é que o trabalhador comprovaria o dano existencial? O dano... Perfeito. O dano existencial, ele é comprovado nesse caso, como, por exemplo, como é tudo virtual, o direito à desconexão é contatações, né, comunicação pelo WhatsApp, pelo Skype, o empregador falando, faça isso, faça aquilo, delegando tarefas para resolver pendências. Acredito que essas próprias provas constituem uma força probatória muito bacana, né? Quando você comprova a data que foi enviada aquela mensagem, aquela cobrança, o horário, num feriado nacional, nas férias, que ocorre bastante. Então, isso teria um teor, uma força probatória, para que assim seja caracterizado o dano existencial. Porque não necessariamente você precisa falar assim, olha, nessa data aqui, o fato de você entrar em contato com um trabalhador no feriado, nas férias dele, por si só, já caracteriza a violação do direito ao descanso, já caracteriza o dano existencial. Se a gente estiver falando do trabalhador, não está submissão de jornada como presente gerente. Dessa forma, E um trabalhador também hipossuficiente. Perfeito. O gerente hipossuficiente, ele não possui a jornada de trabalho controlada, porém, quando eu falo do direito à desconexão, eu parto da premissa dos mesmos conceitos das horas extras, todos os trabalhos noturnos, tudo. Então, no momento que o gerente ele já ganha uma gratificação em razão dele não ter o controle de jornada, eu acredito que ele não se encaixaria nesse viés, porque ele já está recebendo a gratificação como se fosse ok, entrarei em contato com você não tem um controle de jornada, mas aqui está a sua gratificação. O hipossuficiente, da mesma forma. Obrigada. E quando o empregado está dentro do ambiente de trabalho desconectado? Entendi. Perfeito. Perfeito, eu entendo. Quanto a essa questão, ela pode ser instituída não apenas com a legislação, mas com medidas dentro mesmo da instituição. Por exemplo, tem instituição que não permite você conectar no WhatsApp via Wi-Fi, entende? É proibido você mexer no YouTube porque você não consegue acessar. Então, dessa forma, você meio que está forçando o trabalhador a ficar conectado com as funções laborais, não ficar disperso, entendeu? Então, tem esses mecanismos de login, logoff também. Então, essas instituições, elas podem adquirir esses mecanismos dentro dos próprios estabelecimentos deles. Complexo, porque aí entraria em uma questão de liberdade de privacidade no computador, mas é delicado. Contudo, não é impossível. Porque está sempre em conexão. Como é que você faria? Nós, advogados. Essa questão também entra no contexto de conscientização. Como eu estava abordando até mesmo em rodas de conversa com amigos, né? É necessário entendermos os efeitos negativos que a conexão ela traz no nosso cérebro. Então, quando você educa o seu cérebro os efeitos negativos, você acaba policiando essa questão. Então, o direito à desconexão ele é importante no contexto das relações empregatícias, mas como eu falei, as tecnologias transformaram o mundo.
Então é importante essa conscientização no contexto geral. Eu trouxe relações empregatícias porque eu gosto bastante da temática no contexto de direito do trabalho. Tá bom, parabéns. Perfeito. Vai. Com certeza. Muito obrigada a todos pela presença e muito obrigada à banca examinadora em especial. Finalizou a apresentação do TCC, eu estou com uma paz de espírito absurdo, fui a última a apresentar, então agora a sala está vazia, eu estou me sentindo muito realizada, foi super tranquilo. No início deu aquele receio, contudo ao decorrer da apresentação, era o direito à desconexão, o direito do trabalho, então eu acabei me sentindo em casa, finalizada. A banca fez perguntas relacionadas ao direito do trabalho, dano existencial, como que seria no processo. Então, assim, acabou que foi bem tranquilo, consegui fazer da forma que eu queria fazer. Como eu estava sonhando, estou realizada. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu acho que vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. Não! Calma! Já parou? Não. Vou mostrar quem veio assistir o meu TCC. Meus melhores amigos, Ana Guerreiro está fazendo confusão lá fora, mas muito obrigada a todos por virem. Agora vamos tirar as fotos e muito obrigada por ter assistido até aqui.